Vamos começar nosso evento com o Imposto de Renda 2025, agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo ao Leônidas mais uma vez, né? Nós vamos ter as novidades para 2025, nós vamos trabalhar com precatório, como lançar o precatório, muitas dúvidas com relação a isso, né? Um assunto bastante interessante, que eu sei que muita gente está aqui, está interessada por causa disso, que é o famoso RRA. Todo mundo sabe o que é RRA, né? Rendimentos recebidos acumuladamente. Para quem não sabe, vou mais ou menos sinalizar o conceito de RRA. RRA é aquele rendimento que você fez jus a ele em exercícios anteriores ao ano calendário e está sendo pago só no ano calendário. Tá? Por exemplo, os 28,8%, os 3,17% e etc, etc, etc. Ou uma causa trabalhista, no caso de não ser um servidor público. Tá? Então, se você fez jus ao rendimento no passado, quer dizer, em ano calendário anterior, no ano calendário anterior ao da declaração, você trata isso como rendimento recebido acumuladamente. Se você receber esse rendimento recebido acumuladamente no ano calendário, isso não é RRA. Ok? Digamos que você tem lá um imóvel alugado. O seu inquilino já há 3 anos que não lhe paga. Só que em 2024 ele resolveu pagar tudo. Tá? Bom, ele está devendo há 3 anos e mais o ano passado. Vamos dizer que são 4. Os 3 anos anteriores a 2024 serão tratados como RRA. O que você recebeu ao longo de 2024, digamos, não faz diferença nenhuma se você tratar como RRA ou não. Agora, o que você recebe de anos anteriores, é interessante você tratar como RRA e, de preferência, normalmente, como exclusivo na fonte. Por quê? Porque você não vai misturar esse rendimento com o seu rendimento do ano. Tá? Se você optar pelo ajuste anual, você vai somar este rendimento do RRA com a sua aposentadoria, por exemplo. Se você trata como exclusivo, ele vai ser tratado separadamente. Ok? Bom, explicado o conceito, vamos à prática. Por acaso, eu tive lá um rendimento de RRA. E o que acontece? O sindicato, o Anfip, seja lá quem for, o advogado, lhe disse quanto você ia receber. Você foi no banco e resgatou aquele dinheiro. Muito provavelmente, quase certamente, muito provavelmente, não estou afirmando que sempre, mas muito provavelmente, quase certamente, o banco vai informar o bruto que você recebeu. Tá? Digamos, você recebeu lá 300 mil reais de rendimento e o banco reteve lá 30 mil reais de fonte. Ele vai informar na DIRF que pagou a você 300 mil reais com 30 mil reais de fonte. Ok? Até aí tá bom para todo mundo? Bom, só que há poucos anos atrás o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, quer dizer, obrigar todos que, no caso de um rendimento recebido acumuladamente, os juros sobre aquele principal são rendimento isento. Então, nessa hipótese dos 300 mil que eu recebi lá da minha ação dos 28, digamos que 40% era principal e 60% era juros. Então, apesar de da DIRF e na minha pré-preenchida vir lá, rendimento pago pela Caixa Econômica Federal, rendimento recebido acumuladamente, 300 mil reais, e aí tem um detalhe. O que acontece? Veio na pré-preenchida 300 mil reais. Essa é a informação que a Receita tem e que a Malha vai considerar. E aí eu fiz a minha declaração e vi que eu tenho 10 mil reais de restituição, do jeito que a pré-preenchida está. E eu estou doido por aquele dinheiro. Tá? Aí eu olho e digo, não, mas o Leônidas disse que o juro é rendimento isento. Eu vou separar os 60% de juros, quer dizer, os 120 mil reais, vou botar aqui na minha ficha RRA, repara aqui na ficha. Repare que na ficha RRA, essa que estou mostrando, você tem lá um campo para o rendimento tributável, parcela de 65 anos, se você só tiver tido, se você opta pelo ajuste. Se você não tiver, não, esquece 65. Você tem o que você recebeu de principal, que o banco informou, e tem um campinho aqui para você botar os juros. Tá? Só que, até hoje, dificilmente a fonte pagadora vai te informar o principal e os juros.
O banco, quando te paga, dificilmente ele vai informar. Então, esses 300 mil é o que você recebeu mesmo, misturado principal com juros. Tá? E aí, o que eu falei? Se você coloca os 300 mil, que é como veio a pré-preenchida, a sua chance de cair na malha é nenhuma. Por este motivo. Pode cair por outro motivo, mas por esse motivo, nada. E eu, na minha declaração, apurei lá 10 mil de restituição. Eu penso, caramba, vou corrigir isso aqui, botar 120 de principal, 180 de juros, vou cair na malha. Vou receber esses meus 10 mil reais, sei lá, em 2027, mais ou menos. Se eu... Então, não, vou receber o que eu tenho direito em 2027. Ao passo que, se eu puser do jeito que está na pré-preenchida, eu vou receber esses meus 10 mil. Depois que eu receber os 10 mil, eu retifico para botar 120 e 180. Perceberam a dica? Então, se você fez a sua declaração do RRA, sabe que aquela informação do RRA está errada. Por quê? Porque o principal está misturado com juros. E você tem restituição. E, digamos, está com pressa de receber aquela restituição? Eu não sei quanto tempo vou viver, eu quero botar logo esse dinheiro na minha mão, o resto depois eu vejo. Faz a declaração como está pré-preenchida, recebeu o dinheiro, digamos que você no primeiro lote, 30 de maio, recebeu o dinheiro no dia 31 de maio, sábado, senta, retifica a declaração e manda. E certamente você vai cair na malha. Por quê? Porque a informação da pré-preenchida, quer dizer, aquela informação que a Receita sabe, está diferente do que você botou na sua declaração. Mas, em compensação, você já abocanhou a sua restituição, aquele pedacinho de restituição. Perceberam? Agora, se você é do tipo, digamos, que não precisa, não, eu ganhei muito dia, estou aqui folgado, não estou com pressa de receber, não. Faz a declaração de uma vez só. Separa o principal dos juros e manda a declaração. E certamente vai cair na malha. Imagine que você recebeu lá dos 28, 150 mil reais. Todos sabemos que aqueles 28,8, o número de meses são 104. A menos que a pessoa tenha entrado no concurso depois de 93. Mas se entrou em antes até 93, são 104. Porque o período aqui, 93 a 2000. Então ele recebeu 150 mil reais de rendimento, junto, principal e juro. A primeira tendência, pelo que eu falei, o Leandro mandou separar. Aí você vai separar o principal do juro, vai dar 50 de principal e 100 de juro. Só que, pelo número de meses, que são 104, você já fica isento, mesmo que você coloque os 150. Perceberam? Então, você recebe a declaração pré-preenchida. Se o banco fez digamos, informou corretamente, esse rendimento aparece com o código 1889, que é RRA. Se ele informar com o código correto, o banco vai estar obrigado a informar o número de meses. Mas muitas vezes acontece, digamos, do juízo não informar para o banco que aquilo é um RRA, o banco vai informar com o código 5936 ou 5928, quer dizer, um outro código, e vai lhe reter 3%. Aí você está no sal. Está no sal porque certamente você vai cair na malha, porque a informação que veio para a Receita não é de um RRA. Tá? Mas no caso aqui da maioria, vai ser RRA, código 1889. Então fique atento para isso. Pegou a pré-preenchida, entre lá na ficha RRA, marque exclusivo na fonte e veja o resultado. Se o resultado for isento, quer dizer, se não tiver que pagar nada, deixa do jeito que está. Não se preocupe em separar o principal dos juros. Se você vir que tem imposto a pagar, vale a pena fazer a conta. Separa o principal dos juros, para quê? Para que você não tenha nada a pagar ou tenha muito menos a pagar. Ok? O que acontece? Imagine alguém que adquiriu uma moléstia grave 2 anos atrás. E aí, então, moléstia grave dá direito à isenção sobre provento de aposentadoria, reserva ou pensão. Isso que a pessoa está recebendo é o quê? São proventos de atividade ou de aposentadoria. Dependendo do período, se a pessoa se aposentou antes de 93, a sua mãe está corretíssima. Aquele rendimento é isento. Por quê? Porque se ela recebeu depois de 93, ela recebeu proventos de aposentadoria, não de atividade. E a condição para o rendimento ser isento é ter as duas condições. O momento em que você recebe, quer dizer, ter moléstia grave no momento em que você recebe. E aquele rendimento ser de aposentadoria ou pensão. No caso da mãe dela, se aposentou em 92, então aquilo que ela recebeu de 28,8%, a partir de 93, ela já estava aposentada. Recebeu agora, tinha moléstia grave, rendimento isento. Ok?
Agora, alguém que se aposentou 2 anos atrás, e no momento, até se aposentou porque adquiriu uma moléstia grave. Então, o que ele ganhar dali para frente de aposentadoria é rendimento isento. Só que este RRA, qual foi o período que ele fez jus? 93 a 2000. Ele estava aposentado? Não. Então é rendimento tributável. Não importa que ele tenha ganho hoje, que ele tenha moléstia grave hoje, mas a origem é da atividade. Então aquilo não é rendimento isento. A lei é bem clara. A isenção é sobre provento de aposentadoria, reserva ou pensão. O que você está recebendo, se você se aposentou depois de 93, pelo menos parte não é provento de aposentadoria. Neste caso é tributável. Você vai declarar esse ano que você recebeu o ano passado. Tá? Não importa, digamos, quando você fez jus ao dinheiro. Se você recebeu seu precatório o ano passado, você vai declarar este ano. O código correto do RRA é o 1889. 1889. Então, com este código, quem paga é obrigado a informar o número de meses. Se puser qualquer outro código, não tem campo na DIRF para informar o número de meses. Aí você vai ter que, na malha, provar o número de meses. Felizmente, o Banco do Brasil e a Caixa, quando tem pagos os 28, etc., etc., tem pago com o código correto. Então, o número de meses está vindo ali sem nenhum problema. No momento que você vai ao banco receber, isso serve não só para RRA. Se você vai receber uma coisa qualquer no banco, um precatório, se você disser para o banco, declarar lá sob as penas da lei que você é isento, o banco não vai cobrar nada. Mas você corre o risco de cometer uma falsidade ideológica. Tá? Então, agora a parte igual ou mais importante da questão do RRA. Eu falei para vocês que tem que separar o principal dos juros, não foi? Aí você vai perguntar, bom, ele falou, mas não disse como é que eu calculo como é que eu chego à conclusão do principal e dos juros. É a pergunta que não quer se calar. Ah, então, sabia que a pergunta era essa. Então, o que acontece? Normalmente no precatório, você tem lá o mandado de pagamento que o juiz manda ele pagar. Pague-se ao fulano de tal, tantos mil-reais. E aí tem uma planilha de cálculo. Ou esse dado está no mandado de pagamento ou numa planilha de cálculo mês a mês os valores. Principal, atualização monetária, juro total. Tá? Você precisa ter uma dessas duas coisas. Ou o mandado de pagamento com esse dado de principal e juro. Em muitos casos, as pessoas recebem um mandado. No mandado está lá. O mandado está lá. Valor do principal, valor dos juros, isso do reclamante. Embaixo tem lá o valor do principal e dos juros do advogado. Porque o advogado... O que acontece? Quando você tem uma causa judicial, atualmente está cada vez mais comum, o advogado achar que você não vai pagar, então ele pega o contrato e diz, meritíssimo, eu estou achando que meu cliente não vai me pagar não. Por favor, eu tenho um contrato com ele que ele prometeu me pagar 30%. Então, por favor, tire os 30% para mim antes de entregar o dinheiro para ele, porque senão eu vou ficar no beiço. E o juiz faz isso tranquilamente. Então, naquele mandado, muito possivelmente, quando vocês virem, vai aparecer lá o seu valor e o valor do advogado embaixo. Por quê? Porque o advogado apresentou o contrato que ele tinha com o sindicato ou com a associação ou com a Anfip, ele apresentou o contrato e o juiz já mandou pagar diretamente a ele para ele não correr o risco de não receber. Tá? Essa é a explicação. Bom, onde eu estou? Ah, sim. Então você tem um mandado de pagamento ou tem uma planilha de cálculo. Tá? Se você tem um mandado de pagamento, tem lá o valor do principal e o valor dos juros. Só o seu. Não se preocupe com o do advogado. Então vai lá, principal, juro e o total. O que você vai fazer? Você precisa saber o percentual de principal daquele total. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor do principal, que está lá no mandado, e vai dividir pelo total, que também está no mandado. Ou na planilha de cálculo, você vai ver lá o total, vai ver a coluna que diz principal corrigido, vai dividir pelo total. Por quê? Numa planilha de cálculo vai estar o principal, atualização monetária, principal corrigido, juros, total. E lá embaixo certamente vai estar o principal corrigido e total. Em ambos os casos, ou no caso do mandado ou da planilha de cálculo, você vai dividir o principal pelo total. O que é o principal pelo total? É o percentual de principal sobre o que você vier a receber. Tá? Bom, esse é o primeiro ponto. Até aí deu para entender? Como é que você acha o percentual? A gente está calculando nesse momento o percentual de principal sobre total. Ok? Bom,
E aí o que acontece? O mandado é dado numa determinada data, mas até que aquilo vá para o banco te chame, você vai lá e saque o dinheiro, corre um tempo. Então, entre a data deste cálculo e a data do efetivo pagamento, vai um tempo. Às vezes um ano, mais, às vezes meses. Então, quando você vier a receber, certamente você receberá mais do que está no mandado. Concordam? Já viram isso, né? Então, só que naquele momento você tem o quê? Você tem um percentual de principal. Então, aquele percentual de principal que você apurou, você vai aplicar sobre aquilo que você recebeu. Aquilo que está na DIRF, aquilo que está na pré-preenchida. Então, por hipótese, o mandado diz lá que eu tenho 120 mil de principal, 180 mil de juros. Eu vou dividir 180 por 300. Por que 300? É a soma de 120 mais 180. Tá? Divido 120 por 300, que dá... Então, vai dar o quê? 40%. Então, você sabe que o seu principal é 40% daquilo que você vier a receber. Ok? 40% é num determinado momento. Por que você usa o mandado? Porque é o único lugar que você tem separado o principal do total. Quando o banco te entrega, ele te entrega tudo. Ele não te diz o que é principal, o que é total, o que é juros. Ele te dá o total. Então você tem que saber o percentual de principal que você vai aplicar naquilo que você vier a receber. Então, no nosso exemplo hipotético, você recebeu no mandado ou na planilha, está lá 120 de principal, 180 de juros. Obviamente, 300 de total. Divido 120 por 300, dá 40%. E aí, na hora de ir ao banco, na hora que eu recebi no banco, o banco disse que está me entregando, ele vai me entregar menos por causa do imposto de renda na fonte, mas ele vai dizer, ó, o senhor está recebendo 350 mil reais, sendo que eu vou tomar aqui, 30 mil reais de fonte. Então, você está recebendo 320. Esqueça a fonte nesse momento. O fato é que você está recebendo quanto? 350 mil reais. O que você vai fazer com esses 350? Vai multiplicar por 0,4. Por quê? Daqueles 350 que você está recebendo, apenas 40% é principal. Então, você que tinha como principal... Não é complicado, não. Falar assim, é muito simples. É uma continha, duas contas que você tem que fazer. Dividir o principal que você tem pelo total que você tem e aplicar este percentual sobre o que você recebeu. Então, você vai aplicar 0,4 vezes 350, que dá 140. Então, no mandado dizer que o seu principal era 120, você vai colocar na sua declaração, aqui no campo, rendimentos tributáveis, 140. Ok? Obviamente, se você recebeu 140 e o do total é 350, está te sobrando 210. Não. Vai cair na malha. Então, é aquilo que eu falei. Se você sem considerar esse RRA, você tem restituição e está aflito por aquele dinheiro, mande do jeito que está pré-preenchida, no dia 31 de maio, retifique a declaração com estas cotas que eu estou falando. Ok? Ficou claro isso? Perceba, é muito simples de você fazer isso. Você tem o mandado ou a planilha. Multiplica, divide o principal pelo total, acha o percentual. E aplica o percentual no que vier na pré-preenchida. Daqui a uns anos, quando você cair na malha e puder mandar a documentação, como é que você vai fazer? Você simplesmente vai fazer um memorandozinho explicando para o fiscal, ó, recebi 350 mil de precatório. O meu principal, como eu consigo comprovar com mandado ou com planilha de cálculo, era de 120 mil reais, para um total de 300. Apliquei, dividi 120 por 300, achei 40% de percentual, apliquei os 40% sobre os 350 que eu efetivamente recebi, é o que consta na DIRF, por isso a minha declaração está diferente. Ponto. Junta ao mandado e ponto. Rapidamente sai da malha. Quando você preenche isso aqui, quando você preenche o rendimento tributável e os juros, o programa automaticamente pega esses juros e leva lá para a ficha de rendimentos isentos não tributáveis. Então, você não precisa se preocupar. E eu diria que quase certamente optem pela tributação exclusiva. Tá? Porque se você opta pelo ajuste, você soma esse rendimento aos seus demais rendimentos. Ok?
agradecemos aqui inicialmente, muitos elogios. Eu faço esse trabalho aqui com o Leônidas, né, já tem desde que eu era presidente, uns 4, 5 anos, lá também na Anfip Nacional, já com o Zé Carlos, e eu nunca vi uma apresentação, uma palestra tão prática e tão assim. Eu estou vendo aqui que as pessoas não saíram, 40 e pouco, e as pessoas estão presas aqui porque foi bem prática, né? Você até expôs aqui a sua declaração de imposto de renda para torná-la mais didática possível. Então, mais uma vez, agradeço ao Leônidas, né? Agradeço a presença de todos